dia, graça e paz, bom dia, bom dia. Bom dia, Vi, que bom ter você aqui. Paz, pastora, bom dia. Glória a Deus. Bom dia, Marli. Louvado seja o Senhor por mais uma semana. Nós te damos graças, né? Porque é um privilégio. Nós temos mais uma semana se iniciando, aonde, para a glória do Senhor, mais um mês está se findando. E só Ele poderia fazer isso conosco. Porque para o Senhor é muito melhor o fim do que o começo. De repente, o meu mês, o seu mês não começou de uma maneira muito boa, mas eu tenho certeza que até o dia 30, o Senhor ainda pode fazer muitas coisas em nós. Porque por nós Ele já fez todas as coisas. Amém? Compartilha essa live para que mais vidas sejam alcançadas. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não dispensa vazia. Então, compartilha. Tenho certeza que alguém vai ser alcançado por ela. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente dar início, né? Na verdade, o início dessa live já foi ao abrir os nossos olhos. Porque estamos na presença do Senhor desde o momento em que nós acordamos. Bom dia, Dani. Bom dia, Angélica. Papai querido, em nome de Jesus, diante do Senhor, ó Deus querido, nós queremos levar a nossa mente agora. Porque eu creio que as nossas vidas já estão diante de Ti. Mas eu quero declarar, Senhor Jesus, que a nossa mente é uma terra boa nessa manhã para receber a semente que o Senhor tem para nós. Porque primeiro ela alcança a nossa mente e depois ela desce para o nosso coração. Que essa palavra, Senhor Jesus, ela alcance o êxito que o Senhor tem para ela. Porque a Tua palavra, Isaías, nos garante que a Sua palavra ela não volta vazia. Papai querido, eu declaro que o Senhor tem total liberdade sobre essas vidas, sobre a minha vida, sobre aqueles que ouvirão, Senhor, essa live, porque não tem nada a ver comigo, não é sobre mim, não é sobre a amanhã com Deus, não é sobre a comunidade juntos em Cristo, é sobre o Senhor, é sobre a Sua presença, é sobre o Seu amor, o Seu cuidado, é sobre aquilo que o Senhor tem para nós. E isso é muito gratificante nos lembrarmos logo no início da manhã, porque se nós pararmos para pensar que o Senhor Ele conhece o nosso pior, mas Ele acredita no nosso melhor o tempo todo. Em Eclesiastes 3, o Senhor diz que há um tempo para cada coisa. Eu não sei se é no 9, 4, eu não sei, eu não me lembro o versículo, mas o Senhor diz que é muito melhor o fim das coisas do que o início. Não importa o processo que nós estamos agora, porque muito melhor vai ser chegar no final dele e percebermos que não nos faltou as Suas mãos e nem a Sua presença. Amém? Glória a Deus. Esse louvor que está no fundo, eu acordei de manhã com ele na minha cabeça. E ele vem de encontro exatamente com aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre nós nessa manhã. Que está em Romanos 12. Faz alguns dias que o Senhor tem falado muito comigo a respeito dos nossos processos. E os processos eles são doloridos, são dificultosos, mas se nós entendermos o que essa canção fala,
vai fazer toda a diferença para mim e para você. Os nossos olhos, eles se abrirão de uma maneira extraordinária quando nós entendemos que o processo e as fases que nós passamos é por amor. É para que nós possamos se achegar mais a Ele, que é para a gente poder reconhecer Ele. Amém? Você já está com a sua Bíblia aí? Romanos 12. Do em diante, a palavra começa dizendo assim, Paulo diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Guarda a palavra, este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, provar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça me foi dada, e digo a todos vocês, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. No 4, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros exercem todas as mesmas funções. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. E se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. No 9, o amor deve ser sincero. Amém? O Senhor falou que eu precisava me apresentar. A outra eu fiz tão afobada. Não que eu esteja diferente hoje. Meu nome é Eliane, sou casada, tenho 2 filhos e meio, eu costumo dizer. Porque tem um que não foi gerado por mim, mas o Senhor tem me dado a graça de poder cuidar. E isso é o que o Senhor também faz conosco, né? Ele cuida de nós e nos dá a graça de podermos cuidarmos de pessoas também. Eu sou a filha mais velha de 9 irmãos. E se tem um versículo que descreve a minha vida, é quando Felipe pergunta para Natanael se pode vir alguma coisa boa de Jerusalém. E de repente você também, as pessoas já fizeram essa pergunta a seu respeito. Mas é lindo ver o que Deus faz. Porque apesar de outrora, assim como Jesus desacreditado, assim como outrora desvalorizados pelas pessoas ou pelo ambiente ao qual nós vivemos, o Senhor nos chamou. E não só nos chamou, mas nos escolheu, assim como Ele fez comigo. E desde então, desde que eu ouvi a voz do Senhor, eu tenho tentado andar nesse processo de transformar a minha mente e o meu coração. As minhas batalhas não são diferentes das tuas. Mas o que diferencia um membro de um corpo do outro, como está escrito aqui em Romanos 12, é ele saber para que ele foi criado. Todo sábado, para quem não sabe, a gente tem um tempo de consagração. O sábado que antecede a ceia, ele é à noite, né? Porque daí tem um relógio e a gente vai lá para selar esse momento.
E o Senhor falou uma frase para mim que foi muito doida. E no mesmo momento fez tanto sentido. Eu estava orando e a minha mente vagou por um momento e eu comecei a pensar a respeito de para que a gente foi criado, né? Sobre trabalho, sobre várias coisas. A minha mente vagou de repente e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Muitas pessoas, elas não estão sentindo o prazer que deveriam na minha presença, porque elas não entenderam para que elas foram criadas. Elas estão procurando entender e encontrar em si um chamado, um propósito, um ministério. Porque, na verdade, a maioria das pessoas estão tentando entender para que ministério elas servem. E aí o Senhor me lembrou uma frase que eu ouvi quando eu era mais jovem. Já fui mais jovem. Oh, Jesus. E era, quando a gente descobre o trabalho que nos completa, ali é o motivo da nossa vida. Deixa eu achar, se eu me lembrar aqui onde eu anotei. Por quê? Porque quando a gente encontra o propósito dentro de nós, a gente não trabalha mais, a gente não serve mais, porque aí se torna uma alegria. E foi isso que o Senhor falou para mim, que quando a gente entender o propósito para o qual nós fomos criados, não vai ter mais peso. A gente vai entender que os processos são necessários e são fundamentais para que a gente viva o propósito na plenitude. Olha, minha mãezinha tá aí. Oi, mãe. Que honra essa. Por quê? Se alguém perguntasse para mim hoje, eu perguntasse para você, qual é o seu propósito? De repente você diria, o meu chamado é ser pastora, meu chamado é ministrar, meu chamado é isso ou aquilo. Mas nós fomos criados com um único objetivo: adorar o nosso Deus e fazer o nome dele conhecido. E quando a gente fizer isso, na plenitude, na excelência, a nossa mente vai se transformando no caminho. Quando a gente entender isso, a gente não vai ficar buscando mais o que eu posso fazer para viver na plenitude daquilo que eu tenho. Porque quando você entender que o seu propósito e o meu propósito é fazer o nome do Senhor conhecido e é por isso que ele continua buscando verdadeiros adoradores, porque para a gente adorar o Senhor em espírito e em verdade, como ele tem buscado, a gente precisa viver o que está escrito em Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. O Senhor, ele quer forçar? Não. Ele quer que eu e você se ofereça em sacrifício vivo. Quando a gente pensa em um sacrifício vivo, a gente consegue imaginar um animal sendo sacrificado, e isso dói, né? Isso é dolorido, a gente se sacrificar. Mas é necessário. Se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável. Esses dias eu tenho passado um processo de renunciar a algo e o Senhor falou assim para mim que muito mais importante do que a renúncia é o coração que a gente coloca nessas renúncias. Porque quando a gente entende que obedecê-lo é muito melhor, é muito maior do que só sacrificar, isso traz uma diferença, uma leveza para o nosso coração. E quando a gente conseguir fazer esse sacrifício santo e agradável a Deus,
Esse será o nosso culto racional. E você sabe o que é mais incrível? É que muitas pessoas ainda estão pensando que o culto racional ou o culto a gente oferece dentro da igreja. Mas a gente tem a oportunidade de fazer um culto para o Senhor, na sua casa, no seu trabalho. Você já parou para pensar nisso? Que as suas atitudes, quando elas glorificam o nome do Senhor, ali está havendo um culto? Qual é o propósito do culto? Não é entregar? Não é glorificar? Então, quando você faz isso, através das suas atitudes, o culto ele começa na sua casa, ele começa dentro de você. Porque muitas vezes você vai prestar um culto sozinho, só você e Deus. E eu acho que esse culto é o mais valioso que existe. Porque no meio de pessoas, algumas vezes a gente inventa performance. A gente levanta a mão, tá todo mundo levantando, tá todo mundo aplaudindo e a gente faz isso. Tá todo mundo cantando louvor e a gente faz isso. Mas quando nós estamos sozinhos, esse culto, ele é verdadeiro. E o mais lindo, que ele é seu, inteiramente seu para o Senhor. E quando a gente conseguir dar esse culto racional ao Senhor, se entendendo que Deus, ele está na igreja, lógico que está, mas o Senhor, ele não está só na igreja. Outro dia, o meu filho ouviu uma frase, né? Ele tá indo para a academia e alguém falou assim para ele, Deus não está na academia. E eu fiquei ouvindo aquilo e foi tão rápido. Por quê? Porque a gente é humano, a gente acaba pensando mal ou julgando uma situação. Infelizmente, nós somos seres humanos. Eu acredito que essa pessoa não falou isso por mal, mas falou no desejo que ele estivesse dentro da igreja, né, e não lá na academia. Mas aí foi muito rápido o Senhor trazer na minha memória. Se as pessoas acreditam que eu só estou na igreja, elas acreditam que eu sou onipresente? Você acredita que Deus é onipresente? Que Ele está exatamente aí com você agora? Você acredita na onipresença de Deus? Você acredita que nesse momento, eu não sei aonde você está, mas o Senhor está aí? Porque racional é algo que a gente pensa, e não só pensa, a gente tem que ter convicção, é algo que a gente acredita. Mas eu tenho percebido que muitas vezes eu e você, a gente não está sendo racional, a gente está sendo emocional. Porque se a palavra diz que o Senhor é onipresente, como que eu posso garantir para alguém que o Senhor não está lá? Não vai contra a palavra? É emocional. Porque a gente quer as pessoas no lugar onde a gente está vendo. E aonde a gente vê a manifestação do Senhor. Mas isso é limitar o nosso Deus. Porque o Deus que age aqui é o mesmo Deus que age lá. Nada impede o Senhor de agir quando Ele tem para agir. A palavra do Senhor em Romanos diz, agindo o Senhor. Quem é que pode impedir? Quem é que pode impedir o agir de Deus? Seja na academia, seja na rua. Eu gosto muito de ouvir testemunhos e eu costumo dizer que algumas pessoas são minhas amigas, elas não sabem ainda, um dia a gente vai ser apresentados, não sei se aqui na terra ou no céu, espero que eu esteja lá, né? E o Theo Hayashi, ele conta que ele foi reencontrado pelo Espírito dentro de uma balada. Agora, quem somos nós para limitar o Senhor? Porque ir para a igreja, prestar um culto racional a Deus, a gente vai entregar tudo aquilo que a gente já manifestou, tudo aquilo que a gente já produziu durante o nosso dia, durante a nossa semana. É uma entrega, a gente vai lá adorar o Senhor que não nos deixou, que não nos abandonou e que esteve conosco
todo o tempo. E se a gente não entender isso, acaba se tornando difícil da gente não se amoldar ao padrão desse mundo. Porque se eu acredito como aqueles que estão fora do contexto, fora da palavra, se eu manifesto a minha fé exatamente como eles, eu estou moldada no padrão desse mundo. Eu tenho sentido muito forte no meu espírito que é o tempo da gente renovar, mas só renova quem amadurece, quem cresce. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e o Senhor falou de fases. Eu não sei como que o Senhor fala com você. E se Ele não fala da mesma maneira que Ele fala comigo, não quer dizer que eu ou você estamos erradas. Porque se nós continuarmos lendo esse texto, nós vamos entender que somos diferentes. E glória a Deus por isso. Porque se o nosso corpo só tivesse mão, se o nosso corpo só tivesse perna, ou se o nosso rosto só tivesse olho e não tivesse boca, não seríamos eficientes, né? E aí eu tava veio na minha mente sobre as fases de uma criança. E o quanto isso é dolorido, tanto para a criança quanto para a mãe. Por que para a mãe? Porque geralmente é a mãe que está em casa, que ensina a criança. A criança, ela nasce totalmente dependente da mãe. A mãe amamenta ela no seio por algum tempo. Depois começa a fase do desmame. É dificultoso porque a criança não entende. É difícil para a mãe porque ela vai ver o filho não entendendo e chorando e é dolorido. Depois é a fase dele sair da fralda. É outra batalha, outra dificuldade. E assim elas vão crescendo. As dificuldades elas vão aumentando. Mas se eu e você entendermos que isso é necessário. Por que nós, mãe, fazemos isso? E por que os pais apoiam isso? Porque é necessário para o crescimento daquela criança e o desenvolvimento dela. E se nós entendemos que o Senhor também sabe o que é importante para o meu e o seu desenvolvimento, apesar de dolorido e dificultoso, nós vamos aceitar esse processo. É fácil? Não é. Mas nós precisamos aceitar. Porque muitas vezes, eu e você, nós dizemos com os nossos lábios, tá bom, Senhor, mas o nosso coração, ele não está ligado com a nossa mente. Eu penso uma coisa, mas sinto outra. E isso não é um culto racional. Isso não é uma renovação da nossa mente. A nossa mente, ela se renova quando a gente consegue, apesar de não entender, a gente ter a verdade estampada em nós e irmos diante do Senhor e dizer: Deus, eu não aceito, eu não entendo, mas eu prefiro confiar. Tem um louvor da Bruna Carla que chama desse de confiar. E é isso que nós precisamos fazer nesse tempo. Sempre foi necessário a gente confiar, mas nunca foi tão necessário para esse tempo, porque as dificuldades elas estão maiores, as batalhas estão maiores. Eu costumo dizer lá no meu trabalho com algumas pessoas que parece a batalha é a mesma, mas o inimigo mudou. A impressão que dá é que ele está muito maior. A impressão que dá é que aquilo que a gente enfrentou lá atrás, a gente já conseguiu vencer, nesse momento está mais difícil de derrubar. Mas eu acredito que realmente que o inimigo ele cresceu. Mas se o inimigo cresceu é porque o Senhor ele espera que a gente também cresça. Ele quer nos habilitar com armas novas, ele quer nos habilitar com força nova e principalmente com uma fé nova. Mas se a gente não está apto para se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, primeiramente dentro da nossa casa, primeiramente dentro de nós mesmos. Porque existem dentro de nós coisas que nós precisamos sacrificar. Nós precisamos sacrificar o tempo passado, porque ele já foi, não tem mais o que você fazer. Ficarão as lembranças, as saudades, sim, mas o tempo passado ele já foi. O Senhor faz nova
A palavra do Senhor em Isaías diz que ele faz uma coisa nova. Porventura não vês? E às vezes a gente não está vendo a coisa nova que o Senhor está fazendo porque nós não tivemos a nossa mente transformada. Os nossos olhos não se abriram. Não estamos assim perceptível, sensível para aquilo que o Senhor está falando. Porque a gente só consegue ver quando a gente está atento e quando a gente confia que a pessoa vai fazer. Você confia que o Senhor é fiel para cumprir a promessa que Ele te fez? E por que você não tem estado confiante? Por que você não tem estado com o coração se movendo a isso? Muitas vezes, as promessas que o Senhor tem para nós, ela vem com uma embalagem diferente. E por isso que nós precisamos ter a nossa mente transformada. Por quê? Você pediu um carro e veio uma bicicleta. Mas o Senhor está tentando te fazer entender que se você for fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. E isso é espiritualmente, isso é emocionalmente, isso é para todas as áreas da nossa vida. Porque a transformação da nossa mente, ela não abrange só o espiritual. Ela abrange a nossa vida cotidiana. Ela precisa abranger a minha vida e a sua cotidiana. Porque apesar de algumas pessoas dizerem que a nossa vida secular, eu acredito que a gente não tenha uma vida secular. A gente é de Deus. E a gente é de Deus aqui, a gente é de Deus lá, a gente é de Deus caminhando, a gente é de Deus sofrendo, chorando, se angustiando. A gente precisa continuar sendo de Deus e confiando que Ele é fiel. E se nós nos permitirmos ser moldados, não pelo padrão desse mundo, mas pelo padrão dos céus. Houve uma vez uma situação com uma pessoa que me confiou um assunto, e eu, na tentativa de ajudar ela, eu acabei compartilhando com uma outra pessoa. E eu dormi, acordei de madrugada e o Senhor, com uma frase na minha mente: não abaixe o nível do céu. E aquilo me constrangeu de uma maneira terrível. Por quê? Porque se uma pessoa confiou a mim uma coisa, ela confiou a mim. E é assim com Deus. Deus te confiou algo, Ele confiou a você. Você pode, de alguma maneira, ser instrumento para ajudar a pessoa a encontrar aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Mas você não pode entregar aquilo que te foi confiado. E na mesma hora eu orei, pedi perdão para o Senhor e falei: Deus, a partir de hoje eu não abaixo mais o nível do céu. Eu quero andar no nível do céu. E o nível do céu é alto, irmãos. Apesar dele ser simples, ele é alto. Porque ele exige de nós uma transformação diária de conceitos, pensamentos, sentimentos. E na mesma hora que o Espírito Santo me constrangeu com essa frase, eu mandei mensagem para a pessoa e mandei mensagem para a pessoa com quem eu tinha compartilhado. E eu pedi perdão. Porque estarmos com Deus não significa que a gente vai acertar o tempo todo. Infelizmente não. Algumas coisas a gente vai errar para aprender. Até para entender melhor o outro, quando ele errar, você olhar para ele e com misericórdia, como o Senhor olhou para mim e olhou para você. Porque o Senhor, de repente, se fosse um ser humano, Ele teria julgado e condenado. O Senhor, ele não me julgou, Ele não me condenou, Ele só me disse uma frase: não abaixe o nível do céu. E eu e você, hoje, nós temos a oportunidade de manter o nível do céu. O nível do céu é paz, é justiça e é santidade. É difícil alcançar esses níveis?
Sim, mas não é impossível. Jesus, ele veio para a terra como homem exatamente para nos dizer que é possível se oferecer como sacrifício santo e agradável a Deus. Se ele é a nossa base de fé, se ele é o nosso exemplo, é possível. É possível. E nós só viveremos a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus quando a nossa mente ela estiver transformada. Ô Jesus, o pastor Moisés está na live. Sangue de Jesus tem poder e misericórdia em mim. O pastor Moisés, ele ministrou uma palavra, não nesse final de semana, uma outra vez que ele veio, que era de Lucas 5 para João 21. Nós estamos na agradável vontade de Deus, mas o Senhor ainda tem a perfeita. E essa precisa ser a nossa busca. E a nossa busca não... a gente precisa renovar a nossa mente e entender que a boa, agradável vontade de Deus também é para a terra. Lógico que é, porque nós estamos aqui. E eu não posso acreditar que um pai nos colocaria aqui na terra só para viver a boa, a agradável vontade e a perfeita vontade dele só lá no céu. Não. Eu acredito que ele também tem coisas maravilhosas para fazer em nós e por nós aqui. Mas nessa manhã, o Senhor, ele ministrou fortemente no meu coração a respeito de que a vontade do Senhor sobre a minha e a sua vida, ela é tão perfeita que Ele quer nos fazer perfeito para viver com Ele. Porque nós, como pais, queremos os nossos filhos perto. E o Senhor mais ainda. Imagino que o Senhor, quando Ele olha para a terra, Ele anseia no dia que nós estaremos prontos para encontrar com Ele. Eu imagino quem tem filhos e os filhos morem longe, o anseio que deve dar no coração, na alma, da pessoa falar, que dia que eu vou poder ver meu filho? E o mais importante do que ver o filho é saber que o filho, ele tem caminhado num nível aonde as pessoas olham e falam, puxa, é o filho de fulano. Imagine o coração do Senhor olhando para você nessa manhã e você caminhando e alguém passando por você e dizendo, nossa, ela é filha de Deus. Sem você precisar dizer uma palavra. Porque o que a gente percebe hoje é que muitas vezes nós estamos dizendo coisas que realmente nós não entendemos ou não vivemos. Ontem e alguns dias atrás o Senhor ele tem falado comigo a respeito dos louvores que nós cantamos. Ontem na igreja cantou Jeová Jirê e eu amo muito esse louvor, porque esse tem sido, meu Deus, o Deus que provê. E Ele continua provendo todos os dias. Mas no momento, meu coração ele foi movido por um sentimento de confusão. Por quê? Se nós cantamos com tanta alegria esse louvor, Jeová Jirê, Ele vai fazer de novo. Você crê que Ele vai fazer de novo? Você realmente crê que Ele vai fazer de novo? E aí o meu coração, um sentimento, se eu creio, se eu estou cantando essa música com tanto empenho, tanta força, tanta vontade, porque quando a segunda-feira bate, a segunda-feira amanhece e eu preciso entregar um currículo e a porta não se abriu, o meu coração se angustia. Então aquele louvor, ele foi só emocional. Eu não estou com a minha razão firmada nessa fé? Porque um sacrifício vivo é ir além daquilo que você está vendo. Você não vive mais pelo que você vê. Você vive pela fé. Sabe aquela situação difícil que você tem enfrentado? O Senhor pode transformar.
Mas de repente ele não vai fazer da maneira que você está esperando, ou no tempo que você está esperando. E eu acredito que o nosso Deus, sendo um Deus tão bondoso e misericordioso, Ele tem sido tão bom que Ele tem nos tratado em relação a isso, para que nós nos transformemos nessa fé e nessa convicção. Porque eu quero tanto uma coisa, e se ela não vem amanhã? Eu continuo com Deus? Um dia o Senhor falou uma frase para mim que, nossa, doeu o meu coração, porque Ele falou bem assim. Foi numa manhã de ceia, o Senhor falou bem assim para mim. Você está aqui agora, me servindo. E se eu dissesse, eu tenho algumas causas com o Senhor, algumas duram anos eu clamando, e ainda não aconteceu. E o Senhor falou para mim, e se eu disser para você que eu não vou fazer mais nada? Que a libertação não vai vir, a cura não vai vir, a transformação não vai vir, as cadeias não vão se quebrar. O que você faz? Você continua me adorando? E foi muito dolorido para mim ouvir isso. Por quê? Porque eu percebi que nós, como filhos, nós ainda estamos vivendo como o irmão do filho pródigo. Nós estamos ali pelaquilo que o Pai tem nos oferecido. E aí o Senhor falou assim para mim, depois dessa frase, Ele falou assim, porque na verdade eu não tenho mais nada para fazer. Tudo que você precisa já foi feito. Tudo que você precisa é tomar posse daquilo que eu já fiz. Você pode dizer um amém por isso? A sua vitória, ela já está pronta. O Senhor não está preparando a nossa vitória. Ele não está preparando algo para nós, Ele está nos preparando para algo. Por isso é tão importante essa palavra de Romanos 12. Transformação de mente. Transformar a nossa mente é acreditar naquilo que o Senhor já falou. Transformar a nossa mente é ter um coração convicto que o Senhor, Ele é fiel. Ao contrário de mim e de você, que mudamos hoje aquilo que pensamos, amanhã mudamos de novo. E o Senhor, Ele... sei lá. Eu acho que eu penso demais e acho que é o Senhor, eu não sei. Eu lembrei de uma frase de manhã que quando a gente é criança, a gente vai escrever assim uma frase para alguém que a gente gosta e a gente fala bem assim, que você continue sempre assim. E o Senhor falou que não é isso. A gente não tem que continuar sempre assim. A gente precisa estar em transformação diária e contínua. Eu não sou a mesma de uma semana atrás. Eu não sou a mesma de quando eu conheci Jesus. Eu não sou a mesma do dia que o Senhor falou para mim se eu não fizer mais nada. Que nessa manhã, eu e você, possamos querer ser transformado por essa verdade. Mas que ela não seja uma verdade movida por emoção, mas por convicção. Convicção no meu e no seu coração. O Senhor falou, Ele é fiel. Mesmo que não seja do jeito que você tem esperado. Em Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amém? Não. Segundo os seus propósitos. Muitas vezes nós nos apegamos nisso, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então vai cooperar para o meu bem. Sim, mas é segundo o propósito de Deus. E o propósito de Deus para mim e para você, de repente não case com a mentalidade que eu e você temos hoje. De repente a nossa mentalidade ainda não transformou para vivermos a cooperação que o Senhor tem para mim e para você. Que hoje
mais do que viver a vontade do Senhor, nós possamos querer viver com Ele. Porque se nós caminharmos com Ele, com os olhos dEle, com os ouvidos dEle, com a mente e o coração dEle, eu acredito que é por isso que Paulo disse que não viva mais eu, mas que Ele vive em mim. Porque aí eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais desejos. Porque mais importante do que o que eu quero é o que Ele tem para mim. É aquilo que Ele quer fazer através de mim e de você. Nós não somos diferentes. Não existe alguém que seja mais forte ou mais fraco. Não existe alguém que tenha um propósito maior ou menor. Não. Que a minha e a sua mente se transforme nessa manhã para entender que somos diferentes sim, vocações diferentes sim. Mas muito mais importante do que isso é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E qual é o propósito do Senhor? É se fazer conhecido através da minha e da sua vida, através da minha e da sua atitude. Então que eu e você possamos entender que muito maior do que só prestar um culto é ser um culto. Muito mais do que um propósito. Buscar um propósito. O que eu faço, qual é o meu dom, qual é o meu chamado. É ter Ele dentro de mim e de você. O Senhor, Ele está pronto para voltar. Ele tem nos preparado para isso. Não se permita viver essa mudança. Se permita viver essa transformação. Se permita ser transformado diariamente. Não repita aquela frase, eu sou assim, vou viver assim. Não. Eu acredito que essa frase é uma frase mais retrógrada que existe na vida de um cristão. Eu posso ter nascido assim, mas jamais eu posso continuar assim. Porque se nós estamos caminhando para um novo caminho, se nós estamos caminhando para aquilo que o Senhor tem, não importa qual é a situação que você está agora. Porque eu sei, porque eu sinto no meu espírito a batalha que nós estamos enfrentando como povo que acredita em Deus. Mas eu só posso dizer para você que muito melhor do que o começo ao fim. De repente você está no meio do caminho e está pesado. A bagagem está pesada. As dores têm te cansado. As pernas não têm conseguido mais caminhar. Eu posso te garantir que o Senhor é aquele que está pronto a nos carregar no colo quando a gente não consegue caminhar. Tudo isso porque Ele quer que a gente olhe não para as nossas fraquezas, não para nossas debilidades, mas que a gente olhe para Ele. Tem um versículo que diz assim: a alegria do Senhor é a minha força, é a nossa força. Você já parou para pensar que algumas das nossas fraquezas é porque nós não temos conseguido alegrar o coração de Deus? Alegrar o coração de Deus, irmãos, não é acertar, não é fazer tudo certo. Alegrar o coração de Deus é a gente reconhecer que sim, somos falhos. Sim, nós somos frágeis, mas nós temos um Deus que é poderoso e que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu e você pensamos e desejamos. É nessa medida de fé que a nossa mente precisa ser transformada. Eu não posso,
Eu não consigo, sozinha. Porque como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo de bom eu consigo suportar. Eu quero tudo de bom. Quando Paulo diz isso, ele fala que ele já teve pouco, que ele já sofreu, mas ainda assim ele pode tudo naquele que lhe fortalece. Quem que te fortalece? É o Senhor? A sua força vem dele? Então só confie. Só peça para ele que nesse caminho que você tem caminhado, por onde você tem andado, a sua mente, a sua fé seja transformada. Porque se o Senhor ele nos compara a árvores, isso significa que assim como uma pessoa, nós estamos sempre em transformação. Nós temos ciclos, nós temos estações. Algumas estações, elas são mais doloridas, mas depois do inverno vem o quê? A primavera. Pode ser que você esteja enfrentando o inverno agora, que as suas folhas, as suas forças, elas pareçam estar se esgotando. Mas eu posso dizer para você que não importa a aparência que você esteja agora. De repente você está sequinha, sem folha nenhuma. Eu posso garantir para você, porque é isso que as estações fazem. Elas mudam, elas se transformam. Assim como a palavra do Senhor nos diz nessa manhã, que nós possamos transformar a nossa mente. Então transforme a sua mente nessa manhã. Se você está vivendo o inverno, acredite, vem a primavera. Se você está no outono, vem o verão. A nossa vida, ela é feita de ciclos. E a cada ciclo nós temos a oportunidade de aprender algo novo. E o mais importante não é só aprender, é colocar em prática. Amém? Que o Senhor, Ele continue falando comigo e com você nessa manhã. Eu só quero compartilhar uma coisa que tem estado no meu coração há alguns dias sobre aliança. E essa aliança tem a ver com essa transformação de mente. Quando a nossa mente transforma, quando a gente entende que a nossa vida é ciclos, a gente entende que algumas alianças, elas não serão quebradas, elas só ficarão para trás. A única aliança que permanece é a do Senhor. Aí eu falei assim, mas Senhor, quando a gente faz uma aliança, ela é para a vida toda. E o Senhor falou assim, as alianças feitas com homens têm tempo de duração. Aí eu falei, pasmem. A mulher fica viúva, amigos são levados para longe, amizades são desfeitas, infelizmente, sociedades destruídas, mas a aliança do Senhor conosco é eterna e por isso precisamos fazer a nossa parte com essa aliança. Que eu e você nessa manhã possamos honrar essa aliança com o Senhor. E que essa palavra, ela esteja ligada com a minha e a sua aliança. Que nós possamos nos deixar ser transformados. Transformar a nossa mente, o nosso caráter, o nosso coração. Que nós não andemos no padrão do mundo. Esse mundo, ele tem vivido pelas emoções. Eles têm andado pelo imediatismo, por aquilo que é agora. Mas nós andamos pelo aquilo que é eterno. E o eterno, de repente, no meio do caminho, você não vai ver nada. De repente, no meio do caminho, as luzes serão apagadas para que você brilhe nesse caminho. De repente, no meio do caminho, você não vai ver nenhuma plantação, mas para que você semeie essas sementes. E para a hora que você voltar, além de você ter iluminado muitas pessoas, você possa ver sementes que você semeou frutificando em nome de Jesus. Amém? Espero que essa palavra ela fale no seu coração e que todos aqueles que ouvirem possam receber do Senhor a porção que Ele tem para mim e para você. De repente não é a mesma, mas eu tenho certeza e convicção no meu coração que a palavra do Senhor ela não volta vazia.
De repente, ela não faça muito sentido para você hoje, mas guarde ela no seu coração, porque amanhã ela vai fazer. Depois ela vai fazer. Porque eu entendo um Deus que Ele, ao contrário de nós, que vivemos sempre na correria, na última hora, no último momento, deixando sempre para os últimos segundos, estou dizendo de mim mesma, viu? Ele antecipa. E que nós possamos aprender também a antecipar. Tudo aquilo que você ouvir da parte de Deus, receba e guarde, porque ela é útil, ela é necessária e ela serve. Amém? Vamos orar? Papai querido, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor Jesus, pela essa palavra. Porque é isso que eu desejo para a minha vida. É isso que eu tenho esperado, ó Deus querido. E é isso que eu preciso ser transformada diariamente, constantemente. E eu sei, Senhor, que os desertos que o Senhor nos leva é exatamente para isso. Para nos mostrar quão grande é o seu amor, quão grande é o seu desejo de estar conosco, e por nos amar tanto, nós precisamos passar por esse processo de purificação, de renovação, de transformação, porque aqueles que estão com o Senhor precisam ser transformados. Até para aqueles que estão lá fora, aqueles, Senhor Jesus, que pararam no meio do caminho, possam olhar e dizer: o Senhor ainda faz, o Senhor continua o mesmo. Ele continua transformando, Ele continua curando, libertando, e Ele continua fazendo aquilo que Ele disse que faria. Que os nossos desertos, eles sirvam, Senhor Jesus, para que os nossos olhos se abram, para que nós possamos ter os ouvidos, Senhor Jesus, mais sensíveis para a sua voz. E que a partir de hoje, Senhor Jesus, a nossa mente, com a nossa mente transformada, as nossas palavras também sejam transformadas. Que nós venhamos entender, Senhor Jesus, que o Senhor sabe exatamente o processo necessário para a nossa vida. E que então, Senhor Jesus, que as palavras de murmuração, de descredibilizar a nossa fé, dizendo não vou conseguir, não vai dar certo, não tem como, vai dar certo, porque não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. E tudo que Ele faz é perfeito, porque Ele é perfeito. Papai querido, que o Senhor abrace cada um daqueles que verão essa live e possa brotar dentro deles, ó Deus querido, uma fé nova, uma fé racional, ó Deus querido, não uma fé movida por emoções, uma fé que é movida por aquilo que vê. Não, Senhor, porque não é assim o padrão que nós andamos. Fé não é crer naquilo que vemos. Não é, Senhor. Porque se essa for a nossa fé, nós não vamos crer no Senhor, porque nós não podemos te ver. Mas nós cremos que o Senhor está aqui. E nós podemos te sentir, e que nesse dia, nessa segunda-feira, dia 26 de junho, Senhor Jesus, os nossos olhos sejam abertos e nós possamos ver em tudo o Senhor. Porque tudo tem a ver contigo. Tudo é por ti e para ti. E que a nossa mente, Senhor Jesus, ela possa ser transformada na medida da nossa fé. E que a nossa fé, Senhor, ela venha aumentar, aumentar e aumentar, ó Deus querido. Porque eu creio que o Senhor tem uma medida nova para mim e para você nessa manhã. E que nós possamos andar nela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa compartilhar essa live para que vidas possam ser alcançadas. Não por aquilo que eu ministrei, mas pela palavra do Senhor, que não volta vazia. Que você receba do Senhor essa porção nova, essa transformação nova, porque nós podemos ser transformados e precisamos se transformar todos os dias. Amém? Uma boa segunda-feira. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém?